Posso ir? Olá, boa noite. Estamos voltando agora com a segunda parte da live sobre África do Sul. A gente saiu há um minuto atrás, estamos voltando agora, enquanto as pessoas estão retornando. Só lembrando que essas lives têm o apoio do Shopping da Bahia, da Via Alegria, que é a nossa agência de viagens, do Colégio Sartre e da Fio Laser. Tá? Nós terminamos a primeira parte da live, a gente estava falando sobre o Kruger Park, mostrando esse mapa para vocês, a área pública do Kruger, com as estradas que cortam o parque e a área privativa que está aqui no verde mais claro. As reservas privativas são várias e todas elas têm grandes lodges belíssimos, com todo o conforto que você pode imaginar. Tá? O grande diferencial das reservas privativas, além da qualidade dos lodges, essa é uma foto do Kapama River Lodge, por exemplo, além da qualidade dos lodges, é que você faz os safaris acompanhados sempre de rangers, são apoiadores que vão seguindo junto com você no safari, vão contando um pouco sobre os animais e que tem uma larga experiência nesse lugar. Portanto, a chance de você encontrar os animais que você está perseguindo nos safaris da reserva privativa é muito maior, até porque você pode sair da estrada. Então, o ranger, se ele sabe que tem um determinado animal no local específico, ele não se limita aos caminhos existentes, às estradas. Ele coloca o carro por cima do mato e vai em busca do alvo que você está querendo ver. Os carros de safari muitas vezes são assim, são Land Rovers ou parentes dela, carros similares, né, abertos. A maioria deles são carros abertos, que ele coloca muito próximo dos animais. Tem uma interação com a vida selvagem muito grande. Nunca tive, dos diversos safaris que fiz, nunca tive sensação de risco ou de medo. Os condutores são super experientes e não lhe põem numa posição de risco ou de medo. Quando se faz o safari nesses lodges, normalmente a gente faz 2 safaris por dia. Você pode ficar quantos dias quiser no lodge. O normal, o pacote mais enxuto, mais básico, é você ficar nos lodges 2 noites. Ao ficar 2 noites, você consegue fazer 4 safaris. Na tarde do dia que chega, na manhã do segundo dia, na noite do segundo dia, na tarde do segundo dia e na manhã do dia que você vai embora. São 4 safaris que se faz. É possível fazer safari à noite e assim por diante. A brincadeira do safari é ir em busca do Big Five. O Big Five são os 5 animais que eles consideram na África como sendo os de maior impacto, os mais respeitados. E um safari bem sucedido é quando você encontra de fato os Big Five. Lembrando que o safari não é um jardim zoológico, tá? O safari você está no mundo animal, num ambiente absolutamente selvagem, então encontrar os animais é uma estratégia às vezes de sorte. Claro que com rangers experientes é mais fácil ele seguir a trilha, existem os trackers que seguem as pegadas, né? É mais fácil você chegar a encontrar os animais. Então as chances são maiores. E na África do Sul essas chances são bem grandes porque as reservas são bastante povoadas de vida selvagem. Quem é que são os Big Fives? Os Big Five, o leopardo, o leão, o búfalo. Que eu vou dar um zoom aqui. Lembrando que essas fotos foram todas tiradas. As fotos foram em safaris que a gente fez em Botsuana. Quando eu fiz safari na África do Sul, o arquivo fotográfico ainda não era digital. E aí eu não consegui importar fotos de lá. Mas a vida selvagem está ali de um lado e do outro, e você vê com tanta facilidade um canto ou outro. Aqui está o leopardo, aqui está o leão, o búfalo, o rinoceronte e o elefante. São os 5 grandes. Tá? Eu vou contar só uma historinha, porque uma das coisas boas do safari é que no final do dia, você faz o safari pela manhã e à tarde, e no final todos se encontram na reserva, no lodge, em torno de uma fogueira. Todos que estão hospedados no lodge. E ali em torno da fogueira eles contam uma historinha do que aconteceu em cada safari. E aí tem safaris que são mais bem-sucedidos, outros menos bem-sucedidos. Eu já fiz safari da gente passar 2, 3 horas e só ver aves, por exemplo. Não significa que tenha sido ruim, vimos aves maravilhosas, mas já fizemos safaris espetaculares. Eu separei uma história de safari que eu vivi na África do Sul, ou na África do Sul não, em Botsuana. A gente estava por lá em busca de um dos 5 grandes quando estávamos procurando um leopardo. E o nosso ranger bem treinado, ele disse, olhe para cima das árvores.
os leopardos costumam ficar em cima das árvores. Vamos procurar em cima das árvores, a gente vê e tal, e aí no meio do caminho encontramos um leopardo. Era um filhote, uma fêmea, que estava em cima de uma árvore, a gente viu de longe, e ficamos ali observando. Paramos o carro e ficamos observando. Rapidamente ela desceu da árvore e começou a andar. Quando ela começou a andar, o carro de safari foi atrás, foi perseguindo o leopardo. E aí ela parou perto de uma moita bem fechada. Parou perto de uma moita e entrou na moita. E a gente não conseguia ver. Aí o ranger, de repente, ele deu um grito para trás e mandou que nós preparássemos as máquinas, né, fotográficas, filmagem e tal. Porque o que ele estava vendo? Ele estava vendo que dentro da moita existia outro leopardo. Era a mãe daquele filhote. Estava dentro da moita. E ela estava para atacar um kudu, que é um dos antílopes da África do Sul. E aí ela atacou o kudu e a gente flagrou tudo. Filmamos e fotografamos. Ela atacou o kudu de um golpe só. Ela pega o animal pela jugular, abateu o animal e aquela ia ser o alimento da mãe e da filha naquele dia. Afastaram o animal da moita, foram até um descampado e nós fomos atrás, mantendo uma distância razoável para não atrapalhar a refeição e ficamos ali fotografando. Só quando a gente foi atrás, a gente viu do outro lado do descampado aparecer uma hiena. Enorme, gigante, uma única hiena, fêmea. As hienas fêmeas são maiores que os machos e muito mais agressivas. E a hiena apareceu lá do outro lado e o leopardo parou com a presa e a hiena ficou de lá ameaçando o leopardo. Ameaçando o leopardo e ela não resistiu e atacou o leopardo. Eram dois. Quando ela atacou os dois leopardos, os leopardos se afastaram da presa, a hiena foi e raptou a presa para ela. E começou a dilacerar a presa com uma força brutal, né? Começou a comer o animal de uma força brutal. Era o kudu filhote que o leopardo tinha caçado. Levou o kudu para uma área de pântano que tinha perto, para que ele não fosse resgatado novamente pelos leopardos. Os leopardos desciam e pegavam os restos que ficaram pelo chão. E de vez em quando a hiena saía desse pântano e atacava os leopardos. Saía correndo, atacava os leopardos. Olhe como está o rosto da hiena aqui, ó, totalmente melado de sangue. Atacava os leopardos recuavam, subiam nas árvores e a gente passou ali umas 2 horas observando essa cena, uma cena espetacular. Nosso guia disse, rapaz, a turma da National Geographic às vezes passa aqui uma semana inteira e não consegue ver uma cena dessa. Foi uma sorte que nós demos. O safari depende muito de sorte. Aí os leopardos subiam nas árvores e se protegiam da hiena. Depois que eles se cansaram e acabou essa farra, nós seguimos os leopardos adiante, eles foram caminhando, nós fomos atrás, e aí eu consegui pegar essa foto também magnífica, quando eles estavam próximos desse rio, a mãe deu um salto sobre o rio e caiu do outro lado, e na sequência o filhote vai atravessar aqui, caminhando devagarinho. Essa foi a história que a gente separou de safari, só para empolgar. Os safaris possibilitam muitas histórias. Já vivemos muitas outras parecidas com essa. Esse é o Singita, é outro lodge também de alto padrão, na região das reservas privativas da África do Sul. E a busca dentro desses lodges é sempre dos Big Five. Aí está o leão, o leopardo, como a gente tinha visto antes. Esses foram outros animais que nós fotografamos por lá. Búfalos. Peraí, devagar, volta aí as fotos um pouquinho. Leões. Leopardos. Búfalos. Elefantes. E rinocerontes. Compõem aí os Big Five. Quando a gente consegue pegar os Big Five, a gente diz que teve um safari super bem sucedido. Esse é o Mala-Mala, é outro dos lodges considerados de alto padrão das reservas privativas da África do Sul. E esse é o Sab-Sab. Aí a gente destacou alguns dos mais importantes, dos mais famosos, todos nos entornos do Kruger Park, da área pública, mas esses nas reservas privativas. Como é que você chega por lá? É possível ir de carro, só que a estrada é muito extensa. De Johannesburgo para lá são quase 8 horas de carro, entre 6 e 8 horas, dependendo das condições de estrada, não se recomenda muito. Ou você pode ir através de voos com aeronaves de pequeno porte. Não são aeronaves tão pequenas não, tá? Esses aviões reduzidos, tipo jatos aqui da Embraer, que voam por lá também, da Interlink,
é a companhia aérea que voa por lá. Você pode voar de Johannesburgo até alguns aeroportos que existem por lá. Roodeport, Nelspruit, e de lá de Roodeport e Nelspruit você faz transfer. Normalmente os lodges, eles disponibilizam um transfer do aeroporto até o lodge. E o transfer já é uma forma de você fazer safari, porque no caminho você entra na reserva animal e você já vai vendo os animais por todos os lados. Tá? Alguns lugares que encantam na África do Sul. A gente começou com Durban. Durban é uma cidade que está aqui na costa leste da África do Sul, no Oceano Índico. Ó. Essa região é uma província de KwaZulu-Natal. É uma região de forte influência indiana. A cidade é uma das maiores da África do Sul. Aí dá para você ter uma panorâmica de Durban. É uma área de forte influência indiana. Os indianos, na primeira parte da live eu mostrei para você o Mahatma Gandhi, que morou um tempo lá na África do Sul, viveu na província de KwaZulu-Natal. E Durban é uma área também muito atrativa para o surf, como ela é banhada por correntes marítimas quentes. Você lembra daquele mapa inicial que a gente viu lá? As correntes quentes amenizam as temperaturas das águas em Durban. Por isso, muitos surfistas em Durban. Já do outro lado, Cape Town, as águas do mar são muito frias. Então, é mais difícil o uso do banho do mar. Essa região próxima a Durban também é onde vivem os Zulus. É a mais importante das tribos originais aí da África do Sul. Vivem na província de KwaZulu-Natal. E ainda é possível visitar tribos Zulus que vivem em estados ainda bem primitivos por lá. Cape Town, aqui no extremo sul da África do Sul. Cape Town, a cidade do Cabo, fica nessa região, o círculo está fora da ordem aqui. Esse é o ponto onde está Cape Town. E é a cidade mais importante da África do Sul do ponto de vista turístico. Muitos comparam Cape Town, existe essa comparação, o turismo faz uma comparação com Cape Town com o Rio de Janeiro. Pelo fato de a cidade estar no meio das montanhas. Como a cidade ela vai se entremeando entre montanhas, essa é uma similaridade entre Cape Town e Rio de Janeiro. Claro que são coisas desiguais, não se deve comparar tanto assim coisas desiguais. Mas é uma cidade encantadora, que tem N atrações turísticas importantes. Em Cape Town nós fizemos um passeio turístico muito interessante nesses ônibus, estilo hop-on-hop-off. É aqueles ônibus que você sobe e desce onde você quiser. É uma alternativa bacana para grandes cidades quando você quer fazer um passeio panorâmico por ela toda. Uma das principais atrações turísticas da cidade do Cabo é essa montanha que está aqui, essa rocha. Chama-se Montanha da Mesa. A Montanha da Mesa tem esse nome porque ela é um platô lá em cima, plano. E aquele vento que eu lhe falei da cidade do Cabo, que é um vento importante, frequentemente sopra as nuvens no alto da montanha e elas descem pela borda da montanha como se fosse uma toalha forrando a mesa. Como se fosse uma toalha forrando a mesa. Aqui você tem a Montanha da Mesa, uma das principais atrações turísticas de lá. O acesso a ela se dá através de um teleférico. Alguns aventureiros fazem trilhas e chegam lá em cima, mas tem um teleférico muito bem servido que chega lá em cima. E lá de cima você tem um pôr do sol maravilhoso. Outro dia nós fizemos uma live aqui sobre o pôr do sol no Morro do Painácio, na Chapada. A Montanha da Mesa também é um atrativo para o pôr do sol. Muita gente vai lá em cima para ver o pôr do sol. E ter de lá também outras vistas espetaculares da cidade. Essa é a vista que você tem do porto da cidade do Cabo, a partir da Montanha da Mesa, para quem está lá em cima, tá? E essa vista do Waterfront. O Waterfront é a principal área turística da cidade do Cabo. Aqui está a região, é o antigo porto de Cape Town, que foi totalmente recuperado, reformado e transformado numa área de lazer espetacular. Hotéis, shopping center, parque de diversões, restaurantes, bares, vida noturna, tudo muito bonito, muito bem organizado lá na região do Waterfront. Por isso que a gente colocou aqui o Waterfront, o playground de Cape Town. É a principal área de diversão e lazer da cidade. Aí está uma foto mais próxima do Waterfront. Esse hotel que você está vendo aqui ao fundo, ó, em cinza, é um dos mais icônicos do Waterfront, chama V&A, Victoria and Albert. V&A é o nome do Waterfront. Waterfront V&A, Victoria and Albert. Vitória, a rainha Vitória, e Albert, o filho dela, que foi um dos principais transformadores da África do Sul. Aqui está o V&A, que é um dos hotéis lá do Waterfront.
Mais uma foto mostrando como é um grande parque de diversões na região, muitos artistas de rua tocando por lá, existe um aquário maravilhoso que deve ser visitado, tudo isso lá dentro do Waterfront. Aí mais outra vista panorâmica com o estádio de Cape Town, que foi construído para a Copa do Mundo da África do Sul. Tá? Lá também aparece esse monumento, são as estátuas dos 4 prêmios Nobel da Paz que a África do Sul teve. Nelson Mandela, o Desmond Tutu, o bispo, o de Klerk, que foi o vice-presidente Nelson Mandela e que compôs junto com ele a mudança e o fim do apartheid, e o Luthuli, que foi um dos fundadores do CNA, do Congresso Nacional Africano também. Todos os 4 receberam em períodos diferentes o Prêmio Nobel da Paz. O aquário do Waterfront chama-se The Two Ocean, por conta de a África do Sul estar na divisa entre os 2 oceanos, o Atlântico e o Índico. E esse é o charme que ele divulga para si, que ele tem espécies de animais, de peixes dos 2 oceanos, do Atlântico e do Oceano Índico. Aí tem fotos de peixes lá do The Two Ocean. Quem gosta de aquário é um excelente aquário também. Em Cape Town é possível você ir a um mercado de artesanato, o artesanato da África é fantástico, e na África do Sul concentra-se artesanato da África inteira. Essas são fotos do Green Market, que é o mercado de artesanatos da cidade de Cape Town. Mas os grandes artesanatos você vai encontrar de fato excelentes no aeroporto de Joanesburgo. No aeroporto de Joanesburgo, aquela foto que eu mostrei antes, tem uma cidade chamada Out of Africa, uma loja, desculpe, chamada Out of Africa. E essa loja é muito bem equipada, tem artesanatos da África inteira. É impossível você voltar da África sem trazer uma recordação para sua casa, isso a gente pode lhe assegurar. Como toda grande metrópole de países subdesenvolvidos, Cape Town também tem os seus problemas, as suas mazelas, grandes favelas nos entornos da cidade. Apesar da cidade, a parte mais nobre dela, ser uma imagem de riqueza muito grande, nos entornos, grandes favelas também estão por lá. Esse é um dos bairros mais famosos de Cape Town, chama Camps Bay. Camps Bay é um bairro lindíssimo, era uma antiga área de veraneio, é uma área belíssima. Camps Bay tem uma grande orla aqui, ó, um grande calçadão onde se pode caminhar, correr pela praia, e ela é emoldurada por esse conjunto de montanhas chamada de 12 Apóstolos. Aqui estão os 12 Apóstolos e Camps Bay. É uma das áreas mais lindas que existem por lá, perto de Cape Town. De Camps Bay você tem a visão do The Lion's Head. É uma das montanhas dos entornos da cidade do Cabo. A cidade do Cabo é toda ela cercada de rochedos de montanhas. The Lion's Head é um deles. A vista se tem a partir de Camps Bay também. Essa foto eu coloquei com uma curiosidade para você ver esse pinheiro aqui, ó, como ele se desenvolveu em função do vento que sopra por lá. É aquele vento que eu lhe falei, o Mr. Cape, Senhor Cabo, o vento que sopra no sul da África do Sul, e foi o vento que prejudicou lá o Bartolomeu Dias no Cabo das Tormentas. Ele entortou completamente o pinheiro ali, tá? Essa é uma foto da Robben Island. A Robben Island é uma ilha que fica em frente a Cape Town. Aliás, a melhor foto de Cape Town é tirada da Robben Island. E ela ficou muito famosa porque é aí que fica o presídio onde o Nelson Mandela esteve preso por tanto tempo. Não tem grandes atrativos por lá, tá? Existe passeio turístico que sai do Waterfront de barco e vai até a Robben Island, mas lá você visita apenas o presídio onde o Nelson Mandela esteve preso, a cela dele, uma espécie de museu que foi montado por lá. A grande vantagem de Robben Island é que você tem de lá uma vista incrível da cidade de Cape Town. Você vê a cidade de Cape Town de frente, uma vista incrível. Aí o principal passeio que se faz a partir de Cape Town é em busca do Cabo da Boa Esperança. É um passeio de bate-volta em um dia. Você sai de carro, vai um dia e volta no mesmo dia. Passa por lugares incríveis. Essa chama-se False Bay. Já é no extremo sul da Península do Cabo, tá? Aí tem algumas praias que você visita no caminho. Muizenberg, foi onde praticamente surgiu o surf na África do Sul. Fica pertinho de Cape Town também, tá? É uma das praias icônicas que existem por lá. Todas têm um pouco essa aparência. É aí que o pessoal pode mergulhar com os tubarões brancos? O lugar principal de saída é nessa cidade, Simonstown. Simonstown fica perto de Muizenberg e é de Simonstown que tem aqueles passeios em busca do mergulho com o tubarão branco. É uma cidade toda charmosa aqui, com arquitetura inglesa.
ela foi usada pelos ingleses durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e tem uma arquitetura muito própria colonial inglesa. E é daí de Simonstown que tem um mergulho com tubarão branco. Você pode sair daí, existem outros lugares também na África do Sul que você pode fazer isso, outra opção de saída, Hermanos Bay e outros lugares. Mas o barato do mergulho com tubarão branco é que você vai dentro de gaiolas. Você vai até um local distante da costa e você mergulha dentro de gaiolas. São gaiolas de aço e obviamente que os barcos atraem os tubarões para a gaiola. E o tubarão chega bem pertinho de você e é uma imagem de fortes emoções. Não cheguei a fazer, com muito medo da água, que estava extremamente fria da vez que eu fui por lá. Claro que havia também algum medo do tubarão nessa história, né? Mas muita gente faz, se diverte, acha que é bacana, apesar de ser um mergulho que você faz de forma muito superficial, mergulho com garrafa, eles colocam as gaiolas dentro, colocam no mar, mas bem superficial, e atraem o tubarão branco para ir. E você tem a sensação de estar muito próximo dele, depois eles levantam a gaiola e você volta para casa, se tudo der certo, claro, né? No caminho para o Cabo da Boa Esperança, a gente passa pela localidade de Boulders. Em Boulders, o que chamou a atenção foram os animais fantásticos de Boulders. Uma colônia de pinguins. Milhares de pinguins existem em Boulders. Quando eu fui à África do Sul pela primeira vez, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Os primeiros animais que eu vi por lá foram pinguins, que são trazidos para a África do Sul por aquela corrente, a corrente de Benguela, e eles não conseguem voltar. Então fazem dessa costa aí da África do Sul a sua residência definitiva nessa região de Boulders. Aí você visita muitos ninhos. Hoje eles criaram umas passarelas para que você não vá mais na praia, para não prejudicar o ecossistema ali dos animais, e você passa por cima de passarelas, mas é uma visitação interessante também, tá? Aí então a imagem do Cabo da Boa Esperança. Esse era o caminho, a gente saindo da África do Sul, saindo de Cape Town em busca do Cabo da Boa Esperança. Aqui a gente tem uma foto próximo ao Cabo da Boa Esperança, tem uma estrutura que você pode ir ou por escada ou de teleférico, e lá de cima você tem essa vista maravilhosa do que é o Cabo da Boa Esperança. É importante dizer que o Cabo da Boa Esperança não é exatamente o ponto em que o Atlântico toca no Índico. Tem uma localidade mais a sul, na África do Sul, que a gente vai ver daqui a pouco, onde isso de fato acontece. Essa foto é uma foto que todos tiram. Lá embaixo, próximo ao cabo, existe essa placa indicando a latitude e a longitude do comum, todos fazerem a foto lá para homenagear Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. Na volta passamos pela praia de Noordhoek. Tudo isso no mesmo caminho, em direção ao Cabo da Boa Esperança. Saindo de Cape Town, você faz isso em um dia, tá? De Noordhoek, você passa por uma estrada panorâmica de volta maravilhosa. Essa estrada da Península do Cabo, ela foi literalmente rasgada na rocha. Rasgada na rocha. Ela liga Camps Bay até o Cabo da Boa Esperança. É possível fazer sozinho, de carro, mas você pode também alugar um serviço de turismo, um transfer, pegar um táxi e fazer tudo em um dia, tá? O Chapman's Peak Road é essa estrada, a estrada panorâmica que a gente falou. A estrada rasga a rocha, tem vários mirantes, e é uma estrada encantada, estreita, belíssima, no caminho com todo o Oceano Atlântico lá embaixo. Você tem uma vista maravilhosa dela também. E aí no caminho você chega em Hout Bay, é uma das paradas interessantes. Hout Bay é uma área de pescadores, você vê muito isso lá, muitas focas, leões marinhos, tudo isso estão lá em Hout Bay, restaurantes, toda uma bela infraestrutura. E é um lugar em que se sai de passeios turísticos para ilhas onde tem concentração de leões marinhos. Não é para o passeio do tubarão branco. Você pega um barco aí e vai até algumas ilhas perto de Hout Bay, que estão cheias de leões marinhos e focas perto dessa região. Nos entornos de Cape Town a gente começa a visitar também as vinícolas. A mais antiga das vinícolas da África do Sul é a Vinícola Constantia. Ela fica ainda na cidade do Cabo, logo atrás da Montanha da Mesa. Atrás da Montanha da Mesa está a Vinícola Constantia. Foi a primeira implantada aí na África do Sul pelos Afrikaners, aqueles descendentes de holandeses, germânicos, que viveram na região de Cape Town.
Essa vinícola pode ser visitada também, fica bem pertinho da cidade e você pode degustar vinhos. Aquele próprio passeio que eu disse que é possível fazer de ônibus, hop-on, ele para aqui na vinícola Constantia também. Esse tipo de arquitetura é uma arquitetura típica dos Afrikaners, são os descendentes de holandeses que viveram na região da África do Sul no passado. Tá? Esse mapa mostra as principais áreas vinícolas da África do Sul e a maior concentração delas está aqui. Ó. A Constantia está aqui, pertinho de Cape Town, e aqui está a região de Stellenbosch e Franschhoek. São as duas áreas mais famosas das vinícolas da África do Sul. Hoje o turismo em busca dos vinhos é muito forte. E a África do Sul soube explorar muito bem esse destino. Nessas duas cidades, sobretudo, Stellenbosch tem muitos hotéis, pousadas, é possível você fazer rota de vinhos. Existem vinícolas que hospedam as pessoas lá, você pode se hospedar. Nós visitamos lá a uva principal da África do Sul, chama-se Pinotage. A Pinotage é a uva típica da África do Sul, tá? É possível você se hospedar, está uma plantação de uvas do tipo Pinotage, sempre com as montanhas ao lado. O resultado do vinho sul-africano é muito bom e ganha o mundo inteiro. Visitamos a vinícola Speer, é uma das vinícolas pobres. Observe a arquitetura dela. Aquela mesma que a gente viu na Constantia, a mesma que se vê em Stellenbosch, que é a arquitetura típica dos Afrikaners, os descendentes de holandeses que viveram por aí. A vinícola Speer tem outros atrativos complementares. Ela tem ao lado da vinícola um centro de recuperação de guepardos. Guepardos que foram capturados em condições adversas, feridos ou abandonados. Eles são criados aí e eles recuperam os animais. Então você pode ter essa visitação, tanto dos guepardos como das aves de rapina. Eles fazem uma demonstração com águias, corujas, falcões e vários outros animais, aves de rapina. A gente participou disso, para criança é maravilhoso. Crianças que vão à África do Sul, é uma visitação interessante essa vinícola Speer, por causa dessa apresentação que eles fazem com aves de rapina. Depois a gente teve um almoço por lá, que está um casal de amigos nossos que estava conosco nessa viagem, Edson Rezende e Renata, que vão para o ano de novo com a gente em abril, vão estar lá mais uma vez. Estão assistindo a live? Aqui Edson e Renata com a gente. Ele me cobrou, disse, bota uma foto minha lá. Então aí está a foto registrando o momento em que a gente estava lá, próximo a Stellenbosch. Franschhoek, outra cidade super charmosa, também naquela mesma área de vinícolas da região. São as duas principais. Não sei se Paulinho Gordilho está assistindo a live, Flávio Aires, não, que estiveram lá ano passado com a Via Alegria e ficaram em Franschhoek. A Garden Route é essa estrada encantada do sul da África do Sul. Bem no sul da África do Sul, ela liga Cape Town a Port Elizabeth, no extremo sul. É uma estrada de 800 quilômetros, impossível percorrer num dia só. O ideal da Garden Route é que você faça em 4 dias. Mas você pode fazer em 2 ou 3 dias. Tá? Mas o ideal é que seja em 4 dias com paradas diferentes. É uma estrada panorâmica lindíssima, que você passa por praias maravilhosas e uma série de atrações. Saindo de Cape Town em direção a Port Elizabeth, no caminho a primeira parada aqui em Hermanus Bay. Hermanus Bay é onde você tem a principal área de avistagem de baleias da África do Sul. As baleias chegam tão próximas da costa que dá a sensação de que pode se tocar nelas, tão próxima que ela chega nos rochedos. É uma das mais importantes áreas de avistagem de baleia do mundo. Fica na costa da África do Sul. O Cabo das Agulhas, esse sim, é o extremo sul da África do Sul. O Cabo das Agulhas é o ponto onde de fato o Atlântico se encontra com o Índico. Vou voltar um pouquinho no mapa só para te mostrar. Aqui está o Cabo das Agulhas. É esse ponto daqui. E não em Cape Town, não na cidade do Cabo. O Cabo da Boa Esperança está aqui, ó. O Cabo das Agulhas está aqui. Tá legal? O Bartolomeu Dias passou pelo Cabo das Agulhas. No caminho também da Garden Route você pode passar por lá. Aqui está o mapa mostrando o Cabo das Agulhas. Esse é o ponto extremo sul da África do Sul. Bartolomeu Dias não, Vasco da Gama. Bartolomeu Dias chegou até lá também e Vasco da Gama depois cruzou e foi embora. No caminho da Garden Route você pode se afastar um pouco mais do litoral e ir para a região de Oudtshoorn. Oudtshoorn é um grande vale
que é considerado a capital mundial do avestruz. É onde mais se cria avestruz no mundo. Avestruz de criação, grandes fazendas, enormes fazendas de criação de avestruz. E eles fizeram disso hoje um conteúdo turístico. Então você vai ao Utsuri, lá você visita as fazendas de avestruz, interage com elas, compra os ovos de avestruz, tá? Que são preparados com artesanato, almoça por lá, obviamente o cardápio à base de avestruz e assim por diante. É uma das atrações. E aí pertinho de Utsuri, na Rota Jardim, existe essa outra atração maravilhosa, que é a Kango Caves. Um grande conjunto de cavernas espetaculares, fica também na Rota Jardim, perto de Utsuri. Mas aí a gente volta para o litoral. Naisna é um dos principais destinos da Rota Jardim. Naisna é uma cidade lindíssima. Esse é o The Heads, são dois promontórios grandes que separam essa enseada de Naisna. É uma enseada de águas mornas e é um dos pontos mais importantes de atração turística dessa ponta sul da África do Sul, na região da Rota Jardim. Plettenberg Bay é outro local de forte atração também na Rota Jardim. Plettenberg Bay, você teria aí nessa Rota Jardim 4 pontos de destaque. Port Elizabeth, Plettenberg Bay, Naisna e Hermanus Bay são os mais importantes. Aqui está uma das áreas maior de destaque, o Titicaca National Park. Essa área é conhecida como Storms River. É uma grande área de trilhas, considerada uma das áreas pelos visitantes e trilheiros, como uma das áreas de trilhas mais bonitas do mundo. E as trilhas saem do litoral e se embrenham aí por florestas tropicais, tendo sempre o mar ao lado. É uma das áreas mais bonitas desse caminho também. Faz parte da Rota Jardim. Jeffreys Bay. Aí você tinha me perguntado aqui sobre o incidente com o surfista e o tubarão alguns anos atrás no Campeonato Mundial em Jeffreys Bay. Jeffreys Bay é um dos principais pontos de prática de surf da África do Sul. Uma das provas do Campeonato Mundial de Surf acontece lá e com frequência acontecem episódios de tubarões circulando próximo a Jeffreys Bay. As ondas são perfeitas e por isso os surfistas e o Campeonato Mundial não abrem mão dessa possibilidade. Port Elizabeth, último destino na sequência da Rota Jardim. Na Rota Jardim é possível você entrar por Cape Town e sair por Port Elizabeth. Em ambas existem aeroportos. Ou fazer o contrário, chegar à Rota Jardim por Port Elizabeth e sair por Cape Town. Existe uma outra cidade com aeroporto grande no meio chamada George, mas o ideal é que você entre por Cape Town e saia por Port Elizabeth. Ou faça o contrário, entre por Port Elizabeth e saia por Cape Town, que são os dois aeroportos de maior fluxo dessa região do extremo sul da África do Sul. Aí perto de Port Elizabeth existe ainda um parque de elefantes interessante, é o Ado National Park, que vale muito uma visita também. A gente vai encerrando aqui a live da África do Sul. Acho que deu para passar bastante para vocês a ideia do país como é, um país incrível, vale muito a visita. No próximo ano a gente está indo em abril, estamos indo com um grupo de amigos nossos do Pará e da Bahia, tem outro grupo indo num passeio privativo, que é Geraldo e doutora Nina e Bacelar e Vera, que estão seguindo um pouco depois desse grupo que vai antes, e a gente vai ter momentos encantadores aí, novas fotos para revelar sobre a África do Sul. País fantástico, alegre, bonito, uma luz maravilhosa para fotografia, além de ter excelentes opções de safari também. Na próxima semana, quinta-feira, a gente vai fazer uma outra live. E dessa vez, eu não sei se João Sena está assistindo a live aí. Já cobrou. Dessa vez a gente vai fazer sobre Grécia, na próxima semana. Na quinta-feira, João vinha cobrando Grécia. Todo dia eu recebi o WhatsApp dele: moço, quando é que vai ser Grécia? Na próxima quinta, João, a gente vai falar sobre Grécia a partir das 20 horas, tá? Lembrando que as nossas lives têm tido o apoio do Shopping da Bahia, da Via Alegria. Quando tudo isso passar e a gente vai voltar lá a atender as pessoas na Via Alegria, a gente espera que ainda nesse mês de julho a nossa agência volte a funcionar. Passe lá para nos visitar. Estamos tomando todos os cuidados necessários e possíveis
para nos proteger desse período, mas a gente vai ter o maior prazer em te atender e montar um roteiro super especial para vocês na Via Alegria, lá no Shopping da Bahia. Além disso, a gente conta com o apoio da Fio Laser, de estética, e do Colégio Sartre. São os nossos apoiadores. Quinta-feira, dia 9 de julho, a gente volta com a live da Grécia. Lembrando que essa live você vai poder ver, não precisa, ela não vai se perder aqui, você pode ver ela no YouTube de um pouquinho de cada lugar, no IGTV de um pouquinho de cada lugar, aqui nesse Instagram, @um pouquinho de cada lugar, e não só essa, como as outras 11, 12 lives que a gente já fez anteriormente. Essa é a 13ª. E elas estão disponíveis lá. Ok, Kim, obrigado, valeu, até a próxima, turma.